O que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo. E queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que faz. Walt Disney. Essa é a grande questão que precisamos nos concentrar. Ofereça o seu melhor, faça algo de forma que supere todas as expectativas. Se diferencie, tenha vantagens competitivas. Este racional ele é muito comum no meio empresarial. As grandes empresas procuram fazer coisas de forma diferenciada, que surpreendam, que superem as expectativas. É o fazer tão bem feito que o Walt Disney chama a nossa atenção, que faz com que os clientes queiram voltar, queiram assistir você fazer de novo. Isso faz muita diferença. Por falar em Walt Disney, nos últimos 2 anos, à medida que o Walt Disney World Resort da Flórida e o Disneyland Resort da Califórnia emergiram da sombra da pandemia do coronavírus, a empresa fez uma série de mudanças que enviaram o custo de uma visita aos parques da Disney para patamares muito acima. O resultado é um momento excepcional para a Disney. Mesmo que a empresa venha limitando ainda o número de visitantes aos seus parques temáticos e mantendo a presença abaixo dos níveis pré-pandemia, eles estão a gerar recordes de vendas e lucros. Os resultados refletem uma grande mudança estratégica por parte da Disney. A empresa está menos focada em maximizar a quantidade de visitantes e mais concentrada em aumentar quanto de dinheiro cada visitante gasta efetivamente nos seus ambientes. Uma abordagem a que a empresa se refere como gerente de rendimento T. Melhorar a experiência dos visitantes, o pensamento vai levar os hóspedes a gastarem mais horas e, portanto, mais dinheiro nos parques porque estão a divertir-se muito. As mudanças que impulsionam os aumentos da receita e lucro atraíram críticas de algumas pessoas, mas o fato é que a Disney está entrando em outro patamar de rentabilidade. E isso, segundo o porta-voz da empresa, segue uma tendência, uma obediência às regras da oferta e da procura. Não é diferente, diz no comunicado do porta-voz da Disney, não é diferente dos aviões, dos hotéis ou navios de cruzeiros. Muito bem, o fato é que tem dado certo essa equação e a Disney vem apresentando resultados muito interessantes. Olha, uma reflexão. Se você esperar até se sentir pronto para encarar um novo desafio, talvez você nunca consiga este feito. Poucas pessoas acordam se sentindo preparadas de fato para liderar ou criar alguma coisa diferente. Elas se preparam dando o primeiro passo de qualquer maneira. Nossos maiores arrependimentos não vêm das nossas falhas, mas sim de falharmos em nunca tentar. Esse pensamento é de Adam Grant e eu acho que tem todo sentido, né? Você precisa ter coragem de dar o primeiro passo e de sair caminhando. Não espere se sentir pronto para encarar um desafio, porque você vai se preparar na caminhada, no percurso. Obviamente é importante planejar, é importante investir em conhecimento, mas o estar pronto, essa expectativa, ela nos coloca às vezes muito distante das nossas metas. Então, procure ter um nível, vamos dizer assim, satisfatório para uma tomada de decisão. Não espere ficar pronto e se permita na caminhada e se preparando. Eu acho que essa é a grande questão que pode acelerar o nosso crescimento e os nossos êxitos. É o decidir começar. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal.
Olha, o Itaú, ele saiu da defesa e partiu para o ataque na competição com as fintechs. Quem nos acompanha no canal Viver de Renda aqui no YouTube sabe que eu digo que o Itaú tem uma pegada de modernidade superior aos bancos tradicionais que aí vemos, né? Como o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa. O Itaú eu considero à frente destes outros bancos tradicionais. Num evento recente a investidores, o Roberto Setúbal, o Pedro Moreira Salles e o Milton Malui Filho destacam que a transformação cultural e digital promovida nos últimos 18 meses vem deixando o banco bem posicionado para enfrentar este novo mundo onde diversos novos entrantes estão tentando se firmar. A chegada das fintechs nos últimos anos foi um choque de realidade para os grandes bancos, isso é inegável. Até então eles estavam acostumados a dominarem este mercado, seja em produtos para pessoas físicas ou jurídicas. Por conta da nova realidade, o Itaú Unibanco iniciou há 18 meses uma profunda transformação, buscando atualizar sua cultura e sua estrutura operacional para seguir sendo relevante hoje, amanhã e depois. Agora, em 2022, passado o ponto alto da pandemia, o Itaú se vê pronto para encarar essa nova realidade, com mudanças promovidas na cultura corporativa, colocando o cliente no centro das decisões, ao invés de se guiar unicamente pelo resultado financeiro. Investindo na modernização da sua infraestrutura, o banco entende que vai poder deixar de se defender das mudanças que as fintechs impuseram. Estamos partindo para o ataque, para conquistar novos espaços no mercado e procurar de fato concorrer com os novos entrantes, que trouxeram novos desafios em termos de satisfação de clientes, disse Roberto Setúbal, num evento que foi batizado de Itaú Day, no dia 1º de setembro. Segundo o CEO do Unibanco, Milton Malui Filho, as mudanças do Itaú Unibanco, as mudanças promovidas na cultura, os investimentos em tecnologia, as mudanças na forma de trabalhar, estão começando a ter efeitos práticos e bastante positivos. Ele disse que dos 66 milhões de correntistas, pessoas físicas do banco, 67% de perfil engajados, são de perfil engajados, confiando na instituição praticamente toda a sua necessidade financeira. E que no primeiro semestre desse ano, mais 2 milhões de correntistas se enquadraram nessa classificação. A receita desses clientes é mais de 10 vezes superior a um cliente não engajado, e o aumento de 1% na base gera um resultado incremental de aproximadamente 1,2 bilhão por ano. Seguiremos assim melhorando a jornada dos clientes, revisitando os processos, buscando dar mais eficiência e melhorando a sua experiência de ponta a ponta, disse o CEO do Itaú. O diagnóstico é que fidelizar clientes é fundamental no momento que eles se encontram e que eles têm à sua disposição uma gama enorme de ofertas financeiras no mercado. A centralidade do cliente é o que vai definir a capacidade real de competir das empresas, disse o presidente do Itaú. Não basta ser grande, é preciso ser rápido e obcecado pelo cliente. É interessante isso, viu? Tome nota, não basta ser grande, é preciso ser rápido, agilidade, entendeu? Adaptabilidade, flexibilidade, dinâmica, palavras de ordem deste mundo em alta transformação, em alta velocidade. E obcecado pelo cliente, fonte de vida da empresa. Toda empresa tem duas fontes de vida, o cliente e o acionista. Vocês precisam entender mais sobre isso. Temas que estamos inseridos, vamos dizer assim, esses temas estão inseridos no nosso programa de desenvolvimento de lideranças, o nosso PDL, que nós estamos dando início aí nos próximos dias. Então, o Itaú comenta que com relação à agenda de aquisições, ele fechou agora recentemente a compra da corretora digital Ideal e em julho adquiriu uma fatia de 35% da empresa especializada em investimentos nos Estados Unidos, que é a Evene.
O banco também fechou uma parceria com a TOTVS para distribuir produtos financeiros a pequenas e médias empresas. Segundo o Itaú, a agenda associativa faz parte dos planos e deve ser acelerada como forma de complementar o portfólio de serviços, posicionando melhor o banco neste novo cenário competitivo. Não temos o objetivo de apenas fazer novas aquisições ou parcerias, temos um foco claro de melhorar nosso ecossistema, nossa proposta comercial e oferecer mais valor para os nossos clientes. Identificar as nossas forças e quais as forças que vêm sendo desenvolvidas no mercado que a gente pode se associar ou fazer alguma aquisição. Do lado da tecnologia, o Itaú voltou a projetar que deve chegar até o fim do ano com 50% dos seus sistemas nas nuvens, conforme disse Roberto Setúbal em uma participação no dia 23 de agosto, numa live promovida pela Quínia Investimentos. Além dos investimentos em ações para tornar o banco mais leve e com soluções que atendem às necessidades dos clientes, os executivos da empresa destacaram que o cenário competitivo ficou um pouco mais equilibrado. O fim da liquidez abundante com o aumento de juros pelo mundo levou mais racionalidade ao mercado, com novos entrantes tendo que rever alguns dos seus modelos de negócios. No evento do ano passado, a gente mencionava que as regras não eram as mesmas e que a competição estava se dando por mecanismos diferentes, disse Pedro Moreira Salles. Observando esse ano, o mercado considera o crescimento como uma coisa importante, mas também está olhando para o lucro. Nossos concorrentes têm uma história interessante para contar, mas precisarão se adequar ao mundo em que vivemos. Então tá aí. Eu sempre estou trazendo algumas entrevistas, alguns comentários de CEOs das empresas, porque eu entendo que nós precisamos sempre dedicar um tempo e uma atenção especial para ouvir os grandes empresários das empresas brasileiras e estrangeiras, entender como eles pensam, o que é que eles estão olhando, para onde estão indo aquelas empresas, quais são seus valores, suas prioridades, suas dificuldades, suas forças, né? Entender isso é fundamental. Você, quando investe numa ação, não é só uma combinação de letras e números, é uma parte representante significativa de uma empresa. Então, você precisa estudar as empresas. Você tem que ter um conhecimento básico de gestão empresarial, finanças e contabilidade. Se você não correr atrás para adquirir esse conhecimento, você vai ficando meio que à mercê de ruídos na bolsa, e isso é péssimo, porque você pode perder seu dinheiro tomando decisões erradas. Essa é a grande questão. Bom, se esse vídeo faz sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, né? O seu like é importante porque o YouTube recomenda para mais e mais pessoas. A gente vai fazendo aquela corrente do bem, divulgando o canal Viver de Renda, né? Muito bem, vamos também comentar nesse vídeo o seguinte: o Senado, ele aprovou uma medida provisória que eleva a contribuição social sobre o lucro líquido para bancos e corretoras. E o texto vai para a sanção. Isso, eu já comentei aqui, que isso é sempre um tiro no pé da população, né, da sociedade. Aumento de imposto, vamos entender, para as grandes empresas, elas sempre vão repassar para o cliente. Então, toda vez que você vê o governo aumentando imposto, saiba que ele está metendo a faca em você. Ele está metendo a faca em você. Ele vai estar, de alguma maneira, prejudicando pequenas e microempresas e fazendo com que as grandes empresas repassem integralmente os ajustes necessários para que você pague a conta. Então, não acredite em político demagogo. Não acredite em político safado. Porque esses aumentos de impostos resultam em aumento de custos para você, para mim, para todos nós. Então estejam atentos a isso. O Senado aprovou no dia 30 de agosto uma medida provisória que eleva 1 ponto percentual a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições bancárias e não bancárias até 31 de dezembro de 2022. Essa medida elevou a CSLL
dos bancos de 20% para 21%. Para as instituições como corretoras e companhias de seguro, a alíquota foi elevada de 15% para 16%. A medida foi editada no final de abril para compensar a renúncia do Refis, que é o Programa de Parcelamento de Débitos Tributários para microempreendedores individual e microempresas. O aumento da alíquota, no entanto, entrou em vigor em agosto, porque o aumento da alíquota tributária precisa obedecer ao princípio de 90 dias para começar a valer. O governo estima um aumento de arrecadação de 244 milhões nesse ano com a medida. O texto foi votado no Senado logo após a análise do plenário e não sofreu alterações. E aí depois seguiu para o Senado e foi aprovado também pelos senadores. O que vai acontecer? Os bancos e as corretoras vão repassar este custo, ou seja, essa redução de sua margem de lucro para você, para mim. Nós teremos taxas mais altas nos bancos e nas corretoras para pagar. Verifique se você não vai notar alguma mudança. Ou seja, o governo faz as suas aprontações, diz que está fazendo isso para que as empresas paguem mais impostos, mas no fundo quem paga somos nós, cara pálida, somos nós, né? Os otários da vez. Então a gente precisa entender isso e começar a se posicionar toda vez que o governo falar em aumento de imposto, dizer, olha, já chega, já está demais. Não aumente. Ah, não, mas é para o banco, é para o banco. Não, seu bandido, você vai fazer com que o banco repasse esse custo para mim. Então não aumente, entendeu? Então pressione o seu deputado federal, pressione o seu senador para que eles não aumentem impostos. Cabe a você fazer isso, né? Agora não tem época de eleição, você não vai votar. Comece a cobrar essa turma que você põe o seu voto lá, né? Você só vai lá colocar números na urna e dá o enter e depois esquece da criatura infeliz que você votou. Tem que ficar no pé do sujeito, entendeu? É isso que eu acho, mas infelizmente a gente ainda está muito longe dessa realidade. A Bayer abriu a segunda edição do seu programa de trainee exclusivo para negros e o salário R$ 7.200. Programa de trainee da Bayer exclusivamente para negros e salário inicial de R$ 7.200. Olha só que coisa interessante, não é? Os profissionais que quiserem se inscrever no programa precisam se autodeclarar negros, né? E podem estar fazendo qualquer curso, não há exigência de inglês para fazer a inscrição, o que é uma notícia também positiva, porque muita gente tem deficiência ou não tem a intimidade com o idioma inglês. Isso foi anunciado agora no dia 30 de agosto, a multinacional alemã, a Bayer, que atua aí nas áreas de agricultura, de saúde, né, abriu inscrições para a sua segunda edição do programa de trainee exclusivo para pessoas negras. O objetivo da companhia é dar continuidade ao projeto de diversidade racial em seus cargos de liderança, tal qual o Magazine Luiza fez. Lembra que teve um monte de gente com diarreia mental questionando por que o Magazine Luiza só estava contratando negro? Tem gente que é doente da cabeça, né? A Bayer seguindo o exemplo, fazendo a mesma coisa, né? A multinacional alemã. A justificativa é trabalhar para dar continuidade a um projeto de diversidade racial em seus cargos de liderança e assim contribuir na luta contra a desigualdade racial em cargos executivos no Brasil. A empresa chegou à conclusão de que isso é necessário, assim como o Magazine Luiza chegou à mesma conclusão, né? Na nova edição, o programa de trainee Liderança Negra da Bayer terá 33 posições abertas nas cidades de São Paulo, Belford Roxo, no Rio de Janeiro, São José dos Campos, em São Paulo, e Uberlândia, em Minas Gerais. Esse é o maior programa de trainee já promovido pela Bayer em relação à quantidade de vagas oferecidas, são 33. Nosso objetivo é que tanto o quadro geral de funcionários quanto de liderança da empresa reflitam a composição racial do nosso país, disse Maurício Rodrigues, presidente da Bayer Crop Science para a América Latina e líder do Bay Afro, grupo interno da empresa com foco em questões raciais. O salário
para os profissionais contratados nessa nova edição será de R$ 7.200 e tem outros benefícios, como flexibilidade de horário, modelo de trabalho híbrido a depender do local, assistência médica odontológica, restaurante na empresa, subsídios para medicamentos, Gympass, assistência psicológica, consultoria financeira, licença maternidade e paternidade estendida, auxílio creche, previdência privada, seguro de vida, flexibilização de férias. As pessoas que tiverem interesse poderão se inscrever e poderão ser elegíveis, né, pessoas que estão fazendo qualquer curso e que tenha formação, esteja encerrando, vamos dizer assim, né, seus cursos neste período de dezembro de 19 a dezembro de 22. Então, nessa faixa temporal, as pessoas poderão se habilitar. Não há nenhuma restrição em relação ao curso do candidato, uma vez que a Bayer está em busca de profissionais diversos com diferentes bases de formação. Os participantes serão selecionados em linha com as necessidades das áreas e já começarão a atuar na empresa em fevereiro de 2023. Está aí uma ótima notícia, as inscrições poderão ser feitas até dia 26 de setembro. Entre aí no site da Bayer e procurem mais informações. Mas está aí uma boa atitude da Bayer. Se tiver alguém que nos assiste, que trabalha na Bayer, puder comentar alguma coisa sobre o programa, agradecemos por compartilhar sua visão também. Ainda falando sobre o mercado de trabalho, sobram vagas e faltam profissionais. Uma matéria recente trouxe 8 profissões emergentes com salários na casa dos 5 dígitos e que estão aí sendo disponibilizadas sem que haja a devida demanda, né, para preencher essas vagas. Já faz tempo que a transformação digital começou a influenciar o mercado de trabalho e o dia a dia dos moradores de grandes centros urbanos. A novidade é que nos últimos tempos o processo de digitalização começou a romper as barreiras das cidades para oferecer soluções tecnológicas no campo também. Esse processo vai se intensificar ainda mais com a chegada do 5G nas áreas rurais. O agronegócio é um dos ambientes que vai demandar aí profissionais e com remunerações de R$12 mil por mês ou mais, né, que possam trabalhando. Existe aí uma pesquisa feita em parceria com o Senai que mapeou 8 carreiras relacionadas à agricultura, que impulsionadas pela transformação digital devem ganhar força nos próximos anos. Basicamente a gente poderia destacar aí o técnico em agricultura digital, o engenheiro agrônomo digital, o técnico em agronegócio digital, são algumas das profissões demandadas aí nos próximos meses, né? Segundo algumas entrevistas que já foram feitas, né, a demanda de diferentes escalas de produção do setor e essas profissões permitirão atualização e modernização tecnológica do agronegócio ainda mais. O técnico em agricultura digital é um profissional que tem o objetivo de melhorar a produção das fazendas, promovendo o manejo integrado de pragas, doenças, monitoramento de clima, comercialização, etc., por meio da digitalização. O técnico em agronegócio digital, ele vai estar focado em negócios do ambiente rural, ele vai ser responsável pela implementação de projetos digitais em propriedades agrícolas, tendo como atribuição o uso das tecnologias da informação, identificar e mapear os problemas do campo, coordenar times em busca de soluções para a necessidade dos produtores e dos demais stakeholders do agronegócio. O engenheiro agrônomo digital, ele também tem que conhecer tecnologias digitais para aplicação nos processos do campo, e ele tem que conhecer as tecnologias digitais do momento, ter entendimento de para onde o mundo está caminhando nesses aspectos, e ele precisa saber sobre plantas, formas de plantio, análise de dados de produção agrícola, relevo, topografia da região onde vai atuar, etc. Então, temos aí, nas cidades do agronegócio,
demandas para a área de tecnologia, de pessoas que possam estar atuando a serviço das empresas, né, agrícolas, dos grandes produtores rurais deste país. Muito bom, são mais alternativas de trabalho, né, são mais oportunidades. Esteja atento, veja que eu sempre digo aqui que não falta trabalho, o que falta é gente qualificada. Este é o problema do Brasil. O trabalho estão surgindo cada vez mais vagas, né? Cada vez mais vagas estão surgindo. Está faltando é gente. Então, o que fazer para se qualificar para essas vagas que já existem? Essa é a pergunta. O que fazer para se qualificar para essas vagas que já existem? É você que tem que correr atrás, né? Faça a sua parte, faça as suas escolhas. Somos nossas escolhas, né? A Apple incluiu no iPhone 14, que foi lançado agora no início de setembro, um sistema que permite que seja feito um pedido de ajuda, de socorro via satélite e também um sensor de acidentes. Então foram duas novidades que saíram aí agora na divulgação e apresentação do projeto, né, novo dos produtos da Apple, né, do iPhone 14. Além disso foram divulgados, né, novos itens, como os relógios inteligentes, os fones de ouvido sem fio, uma nova função de pedido de ajuda via satélite para emergências no smartphone, né? Tudo isso foi divulgado e tornado público no evento tradicional que a empresa faz todos os anos, desta feita no dia 7 de setembro, lá na sua sede em Cupertino, na Califórnia, nos Estados Unidos. Não há previsão de quando os aparelhos estarão aqui no Brasil para comercialização, mas o fato é que o lançamento, né, dos produtos foi feito já de forma oficial pela empresa. Os novos iPhones custarão entre R$ 7.600 e R$ 15.500 no Brasil, e os Apple Watch entre R$ 3.400 e R$ 10.300. Já os novos AirPods custarão R$ 2.600. O smartphone continua sendo a base de negócios principal da Apple, concentrando mais de 52% das suas vendas. Foram 4 modelos lançados: o iPhone 14, o 14 Plus, o 14 Pro e o 14 Pro Max. Tiveram algumas novidades. O iPhone 14 Plus terá uma tela maior, como os modelos iPhone Pro e Pro Max, mas o processador continuará o mesmo A15 do iPhone 13. O processador A16 será apenas colocado nas versões mais caras. Além da capacidade de enviar um pedido de ajuda via satélite em caso de emergência, essa opção estará disponível já a partir de novembro, por enquanto nos Estados Unidos e Canadá. A Apple diz que os novos modelos terão capacidade de detectar acidentes, como uma batida de carros, por exemplo. Os novos relógios inteligentes também terão esta função. Então, são novas perspectivas, né? E vamos ver o quanto isso vai gerar de faturamento para a empresa. A empresa está sempre, todos os anos, lançando novos itens, novos produtos, e as pessoas, fãs da marca, costumam renovar o seu portfólio de produtos com a marca Apple, que virou uma marca de objeto de desejo. Esse é o diferencial da Apple. Ela se transformou numa empresa onde as pessoas associam ela a um sentimento de desejo, de comunidade, de sofisticação, de luxo. Então ela é mais do que um puro produto ou uma simples marca. Ela está naquela categoria de itens de luxo, de sofisticação, como Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel, Ferrari, Porsche, né? Então esse é o patamar onde a Apple se inseriu. Bom, vocês devem se recordar, acredito, do Pércio Arida, né, que esteve na equipe de constituição do Plano Real. O Pércio Arida, que também esteve aí trabalhando e sócio do BTG Pactual com o André Esteves. Ele deu uma entrevista recente e propôs que é necessário desinflacionar a Constituição brasileira, para que deste modo possa se acelerar as reformas na economia. Ele disse que é preciso mudanças urgentes para garantir o crescimento e o aumento de produtividade e emprego. Isso exige
um combate imediato à inflação constitucional, disse ele. Há um excesso de normas inseridas na Constituição brasileira que retardam ações dos governos, que dificultam a modernização do país. Ele que é ex-presidente do Banco Central, um dos criadores do Plano Real, ex-sócio e dirigente do BTG Pactual, ele destaca que quando nós olhamos os países desenvolvidos, o Estado brasileiro ele é um Estado engessado e que é preciso uma reforma ousada para que o país solte as amarras e permita que o ambiente econômico possa prosperar. Que país do mundo fez auxílio emergencial mudando a Constituição? Exemplificou ele. Não faz sentido isso. Você pode trabalhar sem esse tipo de amarra, sem esse tipo de engessamento. Não é? Ele produziu um documento que ele sugere abrir uma exceção equivalente a 1% do PIB no teto dos gastos para financiar medidas na área de ciência e tecnologia, na substituição gradual do Auxílio Brasil, na área ambiental, ajuda financeira com foco nos mais pobres e nas crianças. Ele defende ainda uma reforma institucional no Estado brasileiro e, obviamente, uma reforma tributária. Essa já caduca de tão necessária e antiga que é discutida e ninguém resolve esse diacho, né? Em conversa recente com o site Neofeed, ele destacou aí algumas questões. Perguntaram a ele: que cenário você vê na economia para o novo governo no ano que vem? Boa parte das economias, disse Pécio Arida, apresenta uma atividade econômica e uma inflação que surpreenderam para cima. Se comparar com os níveis pré-pandemia, há países na América Latina que cresceram muito mais que o Brasil, como Chile e Colômbia. O crescimento da economia do mercado de trabalho, e a inflação maior que o previsto é um quadro que acontece em inúmeros países. No ano que vem vamos entrar em um outro momento, em que países mais desenvolvidos terão taxas de juros mais altas e isso terá um efeito de esfriar a economia mundial. O governo brasileiro encontrará um cenário certamente externo adverso. A colaboração das exportações, inclusive para a receita do governo, não deve se repetir. O petróleo vai continuar pressionando o processo inflacionário, mas as outras commodities são claramente dependentes de demanda. Num cenário internacional mais restritivo do ponto de vista nosso, pelas promessas dos candidatos e a própria esperança natural de melhorias, o próximo governo terá um volume de demandas por gastos enorme, com uma complicação gerada pela aliança política que o governo atual vem tendo com os partidos que compõem aí o tal centrão. Existe aí um orçamento secreto que vem correndo solto, existe aí verba do ponto de vista partidário, eleitoral extremamente elevada. Reverter esse quadro, restabelecer o equilíbrio na parte orçamentária é um desafio, uma tarefa política complicada e que vai precisar ser feita. Deste jeito não dá para continuar. E aí ele disse assim, olha, é preciso observar que o próximo governo tem tarefas de governança, de contas públicas difíceis, restaurar o equilíbrio sem esse orçamento secreto, mas existe um lado positivo que é, se tiver uma boa agenda, o Brasil pode conseguir um resultado favorável do ponto de vista de investimento estrangeiro, muito expressivos, e sobretudo se nós tivermos uma boa agenda com relação à temática do meio ambiente. E não estou falando só de fundos voltados ao meio ambiente, com volume cada vez maior no mundo. Existem aí inúmeras outras organizações que, por seus próprios critérios de governança interna, não querem investir num país que vem sendo acusado de destruir a Amazônia, desmatar e coisas do gênero. Se você olhar a diferença do preço de mercado do carbono na Europa e no Brasil, tem uma enorme arbitragem a nosso favor, que pode ser explorada devidamente, mas desde que se faça fiscalização e controle. A agenda do meio ambiente pode se revelar extraordinariamente positiva. Outro ponto que pode ser positivo para o país é o fato de que temos uma tensão geopolítica crescente entre Estados Unidos, China, Europa, e que isso tudo pode acabar influenciando tanto nas questões relacionadas à importação quanto exportação.
qual a agenda interna que vocês estão, que o senhor está defendendo, as pessoas que estão com o senhor estão defendendo para o país? Olha, nós entendemos que é preciso fazer uma reforma tributária neutra do ponto de vista de carga, que envolve a redução de certos tributos e aumento de outros. Tem de fazer um imposto sobre o valor agregado, basicamente na linha das PECs 170, 110 e 45, que enfrentam uma enorme oposição da Zona Franca de Manaus. Tem um efeito redistributivo com a tributação no destino. O Sudeste perde pouco, o Nordeste ganha, mas os ganhos de eficiência e simplificação são de tal ordem que vale a pena. Superam muito as perdas individuais aqui e ali. É difícil saber se vai ter clima político para as reformas, depende de quem vai ser eleito, tanto no executivo quanto no legislativo, nos estados. Minha esperança é que quando temos um presidente com noção clara da tarefa a ser feita, ele tece acordos e alianças para viabilizar aquele caminho. No começo do Plano Real, ninguém achava que o volume de reformas que o acompanhava seria remotamente parecido com o que aconteceu. E nós fizemos muita coisa. O que é essencial nessas reformas propostas? Os elementos-chave são três: a reforma tributária, a reforma do Estado e o modelo de proteção social. O Estado precisa funcionar melhor e, por isso, a reforma do Estado está no cerne do documento. A nossa tributação é distorsiva e injusta, precisa facilitar o aumento da produtividade e corrigir a injustiça social. O terceiro ponto é que o Brasil precisa ter uma proteção social efetiva. Como sociedade, temos de proteger os menos favorecidos. Para fazer essas três coisas, há inúmeros aspectos, mas consideramos entre eles o combate à inflação constitucional. E o que seria isso? Perguntou o repórter. Em 1988, além do básico de uma Constituição, cláusulas fundamentais, organização federativa e assim por diante, vários lobbies da sociedade quiseram defender suas prerrogativas, colocando-os na Constituição. Ficou excessivamente detalhista e acresce-se a esse problema a quantidade muito grande de entidades que podem apelar para que mude a Constituição. Como há muitas leis que podem ir ao Supremo para se pedir sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, os governos têm achado mais fácil colocar alterações diretamente na Constituição. Acabou-se num processo de inflação constitucional que criou dois tipos de problema: falta de flexibilidade e, particularmente, estamos vendo aí o bloqueio da velocidade com relação às decisões mais relevantes para a área econômica, do desenvolvimento econômico. Nossa ideia é simples: nós defendemos que haja um pacto nacional que possa desconstitucionalizar tudo que não for essencial, como cláusulas pétreas, organização do Estado, vinculações, indexações, teto de gastos. Todo o detalhamento orçamentário seria decidido todo ano pelo Congresso com mais liberdade. Nem entramos no detalhe das vinculações. Todos esses aspectos passariam ao status de lei complementar. Vai para a lei complementar o teto dos gastos, a regra de ouro. Não queremos agradar A, B ou C. No mundo, com a velocidade das transformações que tem, não podemos ter que ter quórum elevado para fazer o básico na administração orçamentária. Olha, é interessante esse raciocínio do Pércio Arida, porque, de fato, a nossa Constituição engessou o Brasil. É muito difícil gerir um orçamento público no Brasil. Há muitas vinculações, muitos engessamentos e isso não funciona. A gente precisa entender que isso não funciona e que isso precisa ser mudado. Nas empresas, existe a lógica que é o seguinte: você, quando quer, vamos dizer assim, rearrumar um setor, você começa com a filosofia do orçamento que a gente chama orçamento base zero. O que significa isso? Olha, não existem vacas sagradas, ou seja, não existe nada que tenha já contas pré-estabelecidas. Você vai montando o seu orçamento conforme a sua disponibilidade de caixa. Essa é a lógica. Se você tem dinheiro, o orçamento vai ser organizado enquanto houver as provisões financeiras para os custeios. Se falta isso, os gastos têm que cair por terra, né? Você precisa adequar o seu orçamento à sua realidade financeira. A nossa Constituição, hoje, do jeito que está posto, o nosso orçamento, do jeito que está posto, já vem com uma série de ingerências e amarras que praticamente congelam a peça orçamentária e deixa muito pouca margem para ajustes
e resíduos para que se façam investimentos. Em um país que não consegue investir, ele não consegue ir para frente. Essa é a grande questão e esse é o grande desafio para ajustar as contas públicas brasileiras. Eu defendo essa ideia do orçamento base zero, muito defendida pelo seu grande entusiasta, que é o professor Vicente Falcone, né, que defende que isso pudesse ser uma prática do serviço público, né? Ter o orçamento base zero, você derruba todos os custos do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e passa a construir os custos conforme as receitas disponíveis. Se não existe receita, elimina os custos, seja eles quais for, entendeu? Eu entendo que deveria ser assim também. Bom, nós estamos fazendo menção nos nossos vídeos a respeito de algumas questões relacionadas a essa nova formatação da nova Oi após a saída da recuperação judicial, esse novo segmento de telecom, como está a situação do país, né? E aí vamos fazer uma retrospectiva rápida e lembrar o seguinte, que quando a gente olha para a Oi, ao fim de 2016, quer dizer, temos aí um processo de recuperação judicial de 6 anos, né? Então, ao fim de 2016, quando a Oi estava ali na sua recuperação judicial, ela tinha pouco mais de 260 milhões de receita vindo da conectividade de fibra ótica. Era algo incipiente, era algo praticamente próximo de zero. Quando a gente já olha o segundo trimestre, os resultados do segundo trimestre de 2022, ou seja, 6 anos depois, esses resultados indicam que este serviço já está trazendo 4 bilhões em receita para a empresa, 4 bilhões de receita para a empresa. Saiu de 260 milhões de reais para 4 bilhões. Então, olhando para 2022, o novo desenho da nova Oi, depois de se desfazer de diversos negócios, torres, data centers, Oi Celular, né, a sua receita, o seu faturamento anual será de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Em 2018, quando começaram os investimentos nessa parte de fibra ótica, a empresa terminou o ano com 1,2 milhão de casas passadas, tendo acesso a essa tecnologia de alta velocidade. E quando entregou a infraestrutura para a Vital, empresa que foi criada do zero, que nasceu de dentro da Oi, foi parida pela Oi, a Vital, né? Eram ativos adormecidos e a empresa sabiamente colocou esses ativos dentro de uma empresa chamada Infraco, depois constituiu a personalidade jurídica dessa empresa, Infraco, colocou fora da Oi e aí destravou valor, né, para essa empresa. Hoje, essa empresa que lá atrás tinha 1,2 milhões de casas passadas, em 2018, já tem 17 milhões de casas passadas. Há 6 anos, quando começou a reorganizar sua dívida, a Oi nem sequer tinha clientes para a fibra ótica. E quando olhava o público de banda larga, né, que basicamente eram todos na parte de cobre e cabo, tinham 5,2 milhões de assinantes de banda larga. Já agora, na metade do ano, esse número era de 7,3 milhões de conexões, né, de unidades geradoras de receita sobre fibra, ou seja, efetivamente contratado. Esse número conta 2 vezes quem compra o acesso à internet e a telefonia fixa do sistema, porque também esse modelo de cabeamento de cobre, né, de fios de cobre, está sendo canibalizado pela própria Oi, está sendo substituído pela fibra ótica, né? Então, investir na expansão de fibra não era apenas um plano ligado à demanda, era também uma mudança, um caminho novo, dada a necessidade que a empresa tinha de criar uma alternativa viável para sua sustentabilidade, haja vista que a telefonia fixa vinha se deteriorando rapidamente, era um negócio que estava ficando para o passado. A receita de telefonia fixa, que era de 10 bilhões de reais no início da recuperação judicial da Oi, caiu para 3 bilhões no final de 2021. 3 bilhões, quer dizer, um decréscimo de 70%, né? E segue recuando,
segue recuando. Na comparação dos 6 primeiros meses de 22 com 21, há uma queda de 45%. Uma queda de 45%. Então, o potencial de venda do serviço de fibra vem entrando no lugar das outras receitas. Temos finalmente a perspectiva de sermos geradores de caixa no horizonte de médio prazo, disse recentemente o Rodrigo Abreu, explicando que toda essa reorganização empresarial significa um novo caminho e uma nova oportunidade para a empresa. E a expectativa é que a margem de geração de caixa da nova Oi fique em torno de 20%, segundo declarações do seu CEO. Então, são números, são ideias, são mudanças que a gente vem aqui compartilhando e dando ênfase, né, nesse momento aí onde a empresa finalmente está se reestruturando e se reposicionando para uma nova jornada, essa nova jornada que nos interessa. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!